Glória a Deus. Pode ser para a igreja? Amém. Efésios 6, 2 versículos 18 e 19. Aleluia. Amém. Diz assim: orem no Espírito em toda oração, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, esteja atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que determinantemente torne conhecido o ministério do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode deixar aberto também Mateus 6. Eu estava meditando e o Senhor colocou no meu coração sobre oração. Tanto é que a igreja já tem, Deus tem usado cada um falando, e é que nem o pastor Fabiano falou, é uma consequência. Um culto completa outro culto. Por isso que é bom não faltar nos cultos, né? Porque um culto completa outro culto. É o que eu sempre digo, né? Quando a gente perde um culto, perde bênção. Porque cada trecho de mensagem que a gente escuta de alguém falando, às vezes a gente prega um versículo e depois no outro culto prega o mesmo versículo, porém uma outra colocação. Não que seja diferente, porque o Espírito Santo, ele é que nem tem gente que fala assim que a palavra se renova. Não é questão, o que se renova é a misericórdia de Deus, a palavra sempre é a mesma, só que tem um momento de manifestação da palavra. Tem vezes que a palavra não manifesta no coração da gente naquele dia, mas no outro dia se manifesta. Uma vez, só para explicar, uma vez eu fui na sede, na época, e eu já tinha ouvido aquele louvor do cantor e de outras pessoas cantando, maravilhosamente cantando na unção, tudo. Mas naquele dia que eu estava na sede, uma irmã cantou, e a mensagem do louvor veio no meu coração, que arrebentou meu coração. E eu falei, por que eu não vi isso antes? Mas é a manifestação da palavra, a manifestação do Espírito Santo que vem nas nossas vidas, né? Por isso que, mesmo que você repete algumas palavras, ainda assim é favorável, né? Vamos lá, vamos tentar aqui. Não sei se vai sair pregação ou se vai sair ensino, mas vamos lá. O Mateus 6, ele diz assim, não, eu vou começar aqui do 1, tá? Só para poder depois chegar no 6. 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes visto por ele. Aliás, não tendes galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trompetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como o hipócrita, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e na esquina das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já recebeste o seu galardão. Agora o 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto
te recompensará publicamente. Olha só. Quanto mais a gente medita na palavra, e quanto mais a gente oramos, mais a gente aprende com Deus, e Deus clareia algumas coisas para a gente. Muitas das vezes nós fazemos oração e a gente pensa que foi ouvido, e não foi ouvido, porque teve algumas entrelinhas na nossa oração. Fazemos oração para chamar atenção, fazemos orações sem perdoar, fazemos oração, mas dentro de nós a gente está mentindo para nós mesmos. Uma vez pediram para mim, irmão Luiz Fernando, quando eu estava na FM, irmão Luiz Fernando, eu vou colocar o meu currículo em cima do rádio na hora da oração, se é hora para Deus abrir a porta. Eu falei, tá bom. Aí começou a aparecer um monte de gente. Ó, irmão, eu também quero oração para abrir porta. Eu também quero. Eu falei, então faça que nem o irmão fez. Coloca o currículo ali do lado, ali, perto do rádio, que depois na hora da oração a gente vai orar. E na hora que eu comecei a orar, às 3 horas da madrugada, na oração, das 3 da madrugada, eu comecei a orar, o Espírito Santo falou, peraí, eu estou vendo um monte de currículo falso. Eu parei a oração e falei, irmãos, vocês que têm um currículo falso, tira do rádio, tira de perto, porque Deus está me mostrando que existe currículo falso que está mentindo escolaridade, está mentindo isso, porque muitas das vezes a pessoa mente no currículo para poder conseguir entrar no serviço, para depois que entrar no serviço, lá eu me viro depois, né? E talvez até tenha uma chance de ainda não me mandar embora. Então eu vejo que muitas das vezes a gente faz oração e a gente não pensa na gravidade. Quando a gente está fazendo oração, a gente não pensa na gravidade das coisas. E por isso que muitas das vezes as pessoas ora, se mata de tanto orar e não é correspondido. Que não o pastor falou agora. A sabedoria é o principal assunto para nós. O crente, o principal é a sabedoria. Quando alguém vai chamar a nossa atenção, nós temos que ter palavra no nosso coração para responder. Foi dito aqui por esses dias. Quando a gente for surpreendido por alguém, a gente tem que ter palavra. E muitas das vezes nós fazemos orações e não cumprimos o nosso dever. Estamos brigados, estamos de cara virada, alguma coisa assim, e está orando. E na verdade, quando eu não marquei aqui, mas tem um versículo de Isaías 59, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para deixar de nos ouvir, e nem as tuas mãos estão encolhidas para deixar de nos salvar, mas os vossos dedos estão contaminados de sangue, a sua língua está contaminada com mentira, e o que faz divisão entre Deus e você é o pecado. Então muitas das vezes as nossas orações estão jogadas fora. E que nem eu digo que quando eu aprendi 1 Pedro 3,7, marido, cobitais com seu esposo com entendimento é sabedoria. Não é tudo que nós retrucamos a fala da esposa ou a fala do esposo, né? Quando o esposo fala uma coisa que é ao contrário, nem tudo você deve responder, ou a esposa, ao contrário, os dois juntos. Nem sempre é para responder, porque se responder pode agravar mais ainda. Então tem coisinhas que a gente tem que ter sabedoria, né? Por que Jesus, essa é a minha pergunta, por que Jesus sempre ia orar, sempre afastado? Eu aprendi alguma coisa aqui nesse estudo. Muitas das vezes, vamos colocar até como dirigente, né? Dirigente, eu já dirigi a igreja, já sei como que é. Como é triste você chegar de frente do púlpito para pregar ou para orar, fazer alguma campanha de oração, alguma coisa assim, e você vê que não tem ninguém orando, só tem Pedro, Tiago e João. É muito ruim de ver a igreja vazia no momento da oração, né? Oração é a parte mais essencial do culto ou do crente.
Sem oração a gente não chega em lugar nenhum, né? Mas uma coisa eu aprendi: a oração sozinho. A oração sozinho tem muito poder mesmo. Até depois eu fui até caçando uns versículos de oração sozinho, e eu vi mesmo que é tremendo mesmo a oração sozinho. Todas as vezes que você for orar, seja honesto com as suas palavras. Seja honesto com as suas palavras. Nós acabamos de louvar aqui um louvor, que nós somos um corpo totalmente transformado. Somos mesmo. Cantamos isso no altar. Você tem coragem de cantar essa música no altar? Eu sei que estou falando altar só para expressar, mas na cadeira também é altar. Você está na presença de Deus. Você tem coragem de cantar essa música? Eu sou um corpo. Eu detesto aquela ali. Totalmente não, Senhor. 99% só, porque eu não gosto daquele, eu não gosto daquela, eu não vou com a cara desse, eu não vou na cara dela. Você está mentindo. Eu falo você contando comigo. Nós estamos mentindo quando cantamos uma música dessa e na verdade você odeia algum, ou não gosta, ou simplesmente não vai com a cara. Você não é crente, salvo ainda. A palavra está te julgando e julgando eu também, pode ficar tranquilo. Se eu falar alguma palavra errada, pode me corrigir, pastor. Eu gosto de ser corrigido também quando falo errado. Deus, Ele conhece. Por isso que eu falo, se a gente se apegar a Deus direitinho, porque Deus, Ele conhece as nossas vidas. Irmã Sueli, abre Salmo 139, versículo 4, leia para mim, por favor. Nós não precisamos quase abrir a boca. Se precisasse abrir a boca, a Ana não receberia a bênção dela, porque ela só mexia com os seus lábios, só murmurava ali. Murmurava não, sussurrava. Murmurava não, ela estava orando. Pode ler. Mesmo eu vou falar, Senhor, sabe o que eu vou dizer? 23 também. Examine-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e vê meus pensamentos. Está vendo? Não havendo ainda, essa tradução diferente, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu já conheces. E no 23 fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O nosso pensamento tem que ser do Senhor. Eu não sei, a Bíblia fala guardar no coração, essas coisas que o pastor falou, mas coração é mente, não é o coração que bombeia. A gente fala coração no modo de falar, mas o coração é aqui, ó. Nós temos essa coragem de falar para Deus: examina-me, Senhor, porque o apóstolo Paulo, ele falou, né? Examina, pois, o homem a si mesmo, aí coma da carne, beba do sangue, tal. Então examina cada um de vocês. Agora aqui o salmista está falando: examina-me, ó Deus. Meu Deus do céu. Então, quando nós pedimos para Deus nos examinar, é sinal que a gente está sendo sincero com Deus, porque não tem como a gente pedir para Deus nos examinar, sendo que nós estamos devendo. Não é verdade? Feche a porta e você abrirá a janela do céu. Quando nós fechamos a nossa porta para orar, como Jesus disse, olha só, nós estamos em secreto ou na intimidade com Deus, só entre você e Deus, ali. Olha, irmãos, depois que eu vi aqui a oração de pessoa sozinha, quando a palavra fala assim, procura sabedoria, é a mesma coisa de procurar a receita certa. Eu até ousadamente gravei na cabeça aqui como a receita da Coca-Cola. Só 2 pessoas sabem a receita, e quando morre um, o outro tem que achar outro para poder ficar sempre um vivo que sabe, para poder ensinar para o outro, e assim vai, de 2, para saber a receita. E a nossa receita, a receita do crente é 2 também, é você e Deus, ali, orando a Deus,
E às vezes a oração, não somente em palavras, mas em gestos. A oração nossa é o nosso dia a dia. A gente tem que estar sempre em espírito de oração. Espírito nosso. Nós em oração. Oração, sempre ali clamando, sempre ali louvando, mas sempre com sinceridade. Deixa eu ver o que eu marquei aqui. 2 Reis 4:34. Olha só. Deitou-se sobre o menino, pondo boca sobre a sua boca, os olhos sobre os olhos dele, a mão sobre a mão dele. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a se aquecer. Fez um milagre. Foi porta fechada. Porta fechada também, irmãos, pode dizer, sabe o que? Zip na boca. Tudo que você vai fazer, zip na boca. Só você e Deus que sabe. Para depois, que nem eu ouço por aí. Quando as pessoas não sabem do seu projeto, não te atrapalha. Quando não sabe dos seus problemas, não te atrapalha também. Deixa que Deus revela. Deixa que Deus revela. Se tiver que Deus levantar alguém para ir lá na sua casa e falar o que você precisa ouvir, Deus vai. Não se preocupe. Se precisar de um WhatsApp chegar lá na sua casa e falar com você aquilo que você propôs diante de Deus, Deus faz isso. Deus usa várias coisas para falar com a gente, mas a única maneira que nós falamos com Ele é através da oração. Só através da oração. Marcos 5 também fala, 5:38. E tendo chegado em casa, o principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito, planteavam, e entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, que é traduzindo, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. Assombraram-se com um grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Você vê aqui a diferença? Quando Jesus chegou até a casa da menina, pegou todo mundo chorando lá, planteando. Mas quando Jesus falou, a menina não está morta, porque Jesus ele queria já fazer um milagre, já estava programado o milagre. A menina não está morta. O que aconteceu? Riu-se dele. Irmãos, até concordo com algumas pessoas que riem dessa situação, porque são incrédulas. Mas nós temos que crer. Nós temos que crer. Nós precisamos crer. E aí Jesus convidou o pai e a mãe e os discípulos que estavam com ele, que são só os escolhidos. Por que muitas das vezes, às vezes para fazer uma visita, não pode levar qualquer irmãos não, mesmo que fala de Deus, fala que ora, mas tem irmãos que não crê, tem irmãos que não crê no milagre. E às vezes quando se vai fazer uma visita para orar por alguém, tem que levar pessoas que crerem, né, pastor? Pessoas que crerem, pessoas que oram, acreditam que Deus pode fazer um milagre. Uma certa vez eu saí para evangelizar com um folhetinho e chamei uns irmãos para ir comigo, e a gente saiu distribuindo folheto, falando de Jesus, e o irmão chegou e deu o folheto para um e falou: uau, o folhetinho da palavra de Deus. Aí ele falou assim, aí ele guardou o folhetinho, não falou nada, fez uma birra, né? Aí o irmão falou: se você quiser ler, você lê, se não quiser, joga fora. Eu falei: vem cá, irmão, vai embora, vai. Você não precisa evangelizar com a gente não. Vai embora para a tua casa. Não, não sei o que. Não, irmão.
você vai estragar a nossa evangelização. Vai embora para casa. Ele foi injuriado, mas foi. Eu falei, não te quero perto de mim não. Ignorância, se está evangelizando é para ganhar, não para expulsar. E depois o outro vai lá falar com ele, ele vai falar a mesma coisa, vai escandalizar. Então eu vejo que muitas das vezes nós estamos na igreja, eu estou pregando, né, pastor? Nem ensinando direito, né? Tá bom. Então eu vejo assim que muitas das vezes nós não temos sabedoria em conduzir a nossa palavra, não temos sabedoria certa. Em 1 Reis também 18, 41 a 44, vou deixar alguém ler, senão eu fico falando tudo. Fala aí, pastor, vem. 1 Reis 18, 41, enquanto o pastor acha, 18, 1 Reis 18, 41 a 44. Uma vez eu fui visitar uma igreja, e na hora de, e estava chovendo muito mesmo. Aí o pastor diz amém e tudo, mas estava chovendo demais, e eu não tinha nenhum guarda-chuva. Aí estava todo mundo parado na porta, esperando a chuva passar, mas estava maiando água. Eu falei assim, brincando, sobre a minha palavra, pare chuva. Dentro de 1 minuto a chuva fez assim, sumiu. Aí eu fiquei de boa, né? Mas a irmã falou, nossa, que oração é essa? Eu falei, funcionou? Deus sabe a minha necessidade de vocês que não tem guarda-chuva, e resolveu atender a minha oração, Agora, por que eu não sei, mas que ele atendeu. Vê aí, pastor. Glória a Deus. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de muito, de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo, e inclinou-se por terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a rocha do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse, eis que uma pequena nuvem com a mão do homem subindo no mar. Então disse ele, sobe e disse a Acabe, apaguei o teu carro e desce, para que a chuva te não fui. Até qual? 44, é isso mesmo. Deu, né? Eu preguei uma vez essa palavra de Elias, e eu notei uma coisa muito importante que conclui essa palavra do Salmo 139, 4, que antes que eu abrisse a sua boca, Deus já ouve. Aqui, Elias, ele fala para Acabe, sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Peraí, mas ele não orou ainda. Ele não fez nenhuma oração ainda para a chuva cair. Acabe subiu, comeu, e Elias subiu para o cume do Carmelo e se inclinou por terra e se prostrou com seu rosto entre os joelhos e disse a seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu, olhou e disse, não há nada, por 7 vezes. Peraí, ele viu a abundante chuva, ele viu que ia chover. Como nós acreditamos, quando nós estamos orando a Deus, nós acreditamos que a bênção vai vir. Nós acreditamos na bênção do Senhor, só que precisou subir para o monte, ou seja, foi para a oração. Só que não foi a primeira oração. Ele ficou lá, Deus, manda chuva, Senhor, para que teu nome seja glorificado. Acabe, veja que o Senhor é Deus mesmo, que o Senhor é mais do que o Deus do Baal, é mais do que aqueles profetas, aqueles 850, que é 450 de Baal e mais 400 de Aserá, uma coisa assim, né, pastor? 800 profetas, o Senhor é Deus além de todos esses. Só que ele falou, vai lá, dá uma olhada lá para ver se a chuva está vindo. Não está vindo. E orou de novo, vê lá de novo, não está vindo, 7 vezes. Não sei quanto tempo durou esses 7 vezes, mas ele não saiu da oração. Ele ficou ali, prostrado ali.
orando, perseverança na oração, porque ele já viu a abundante chuva, ele já viu a bênção chegando, traduzindo para nós, ele já viu aquilo que ele está esperando em Deus, mas precisa constante oração, oração com crença, não oração sem crer, como Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê que ele vai chegar. Hebreus também fala que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que se torna adorador. Você tem que, você sabendo que a hora que você dobrar o joelho, eu não dobro o joelho se eu não tiver certeza. Se eu dobro o joelho, eu tenho certeza que Deus responde, que Deus está ouvindo, porque o que a Bíblia diz? Que Deus ouve a oração do justo, e nós somos justos, porque somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Se nós somos justificados, a gente é justo, e se a gente é justo, Deus ouve a nossa oração, né? Uma mulher do fluxo de sangue, né? Ela teve fé, ela ia até Jesus, pegar na hora dele, um corpo fraco, ela ia ser curada. Então ela foi, ela se segurou com aquele corpo fraco, ela se acho que não tinha ninguém ali por ela naquele momento, né? E ela foi ali com a fé dela e ela conseguiu sozinha. Ela conseguiu ser curada porque ela foi obediente. Ela creu, né? Ela creu e decidiu ir sozinha. Não pediu, me ajuda a chegar até Jesus, porque é uma que ninguém ia ajudar ela. E ela foi curada por conta, porque ela creu, ela teve aquela fé, a convicção dentro dela, que ela, né? A mulher do fluxo de sangue, a mulher do fluxo de sangue não podia ninguém ajudar ela, porque ninguém podia tocar nela. Ninguém podia tocar nela, que se tornava impuro. E se ela tocasse em alguém, poderia ser apedrejado. Poderia não, ia ser apedrejado. Por isso que quando Jesus falou, alguém me tocou, ela ficou com medo. Ela ficou ali, e agora? Eu não podia tocar em ninguém, eu vou ser apedrejado. Alguém me tocou. Jesus ainda ficou, ainda cutucando, ainda para ver se ela reconhecesse que foi ela que fez. Até que ela falou, fui eu. Aí então saiu virtude de mim. Vai, mulher, você está curada. Glória a Deus. Mas ela foi sozinha. Olha só, a oração do sozinho. Você está se sentindo sozinho? Ore. Ore sozinho. Tranca a porta. Faz aquela oraçãozinha suave lá no seu quarto. Senhor, o Senhor me conhece, eu não precisava falar, mas eu estou aqui só para conversar com o Senhor. Me ajuda nessa parte, me ajuda nisso, me dá orientação, me dá sabedoria. E quando você orar, quando você chegar na igreja e a pregação falar com você, Deus já está dando resposta para você. Deus já está dando resposta. Nós temos que cortar as coisas que atrapalham a nossa comunhão com Deus. Qualquer provocação, qualquer palavrinha que alguém joga indireta para testar a sua fé, e muitas das vezes você acaba caindo. Eu acaba caindo. Por isso que eu já falo, eu não empresto meu ouvido para fofoqueiro, e eu não quero também para furado. Se alguém sabe, não sei, não quero saber. Não, é para orar. Então ora em espírito que Deus age, ora em secreto que Deus age. Às vezes o irmão está fraco. Olha, eu cheguei uma vez no culto, abracei o irmão, Pai do Senhor, querida, e aquele bafão de cigarro. Falei, varão, você está fumando? Ele, não consigo largar, irmão. Não sai falando para os irmãos, não. O irmão que toca está lá fumando. Não falei para ninguém.
cheguei nele e falei assim: irmão, diz a palavra do Senhor, sujeitai-vos pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Foi isso aí que me ajudou a parar de fumar, irmão, na época. Irmão, obrigado. Vou estar orando para você, para Deus te abençoar, tá bom? Tá bom. Eu sei que é difícil largar de fumar, porque eu passei essa prova. Depois de 3 dias o irmão entrou na igreja. Ô irmão, deixa eu falar um negócio para você. Consegui parar de fumar, irmão. Faz 3 dias que eu não coloco cigarro na boca. Aquela palavra que você falou para mim, ó, pá, entrou com tudo no meu coração. E eu parei de fumar, irmão. Obrigado pela palavra. Eu falei: não, foi o Espírito Santo que falou. E se eu tivesse envergonhado, irmão, espalhado para todo mundo, que o irmão que toca na igreja estava fumando, ia ser uma vergonha para ele, né? Ia ser vergonha para mim também, como fofoqueiro, ia matar ele ia ficar com vergonha de ir para o culto. Então, ó, a sabedoria nossa, que eu já falei aqui, o dia que eu encontrei com o presbítero, que estava afastado lá na padaria tomando cerveja, eu falei para ele: a paz do Senhor, irmão. Eu vi a cerveja lá, ele tomando cerveja, eu dei a paz do Senhor para ele. Amém. Com os olhos assim, até esnuviados assim, né? Aí eu falei: vai para a igreja, rapaz. Vai lá para a igreja, tá? Deus abençoe, paz do Senhor. Dei um abraço nele e fui embora. No próximo domingo ele apareceu na igreja, se reconciliou com o Senhor, voltou para o culto. Aí passou um tempinho lá na igreja, aí faleceu, mas faleceu na presença. Olha só que glorioso. E se eu espalhasse para todo mundo: ó, eu vi o presbítero, ó, presbítero, envergonhasse ele, todo mundo que encontrasse com ele: o Fernando achou você, é verdade, é mesmo. Ele não ia voltar. E se ele não voltasse e morresse? Então nós temos que ter sabedoria. Não é só a oração, é a gente ter consciência das coisas. Amém, gente? Primeiro a gente tem que crer, né? Já falei de Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova de coisas que não se vê. Porque, olha só, o mais importante que a gente sempre está correndo atrás de bênção. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Quer alcançar testemunho? Ora e crê. Crê e ora, né? Marcos 5,35 também. Olha, pastor Serenel. Marcos 5, 35, 36 e 37. Quando ele ia falando, chegaram alguns do principal da sinagoga. Aquele disseram: a sua filha está morta. Ora, aqui fala mais ou menos. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, e não a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Se eu falar para você, Daniel, a sua bênção morreu, tá certo? Por quê? Por que você fala? Porque você crê. Então, e se você não falar que crê, o Senhor Jesus, Ele fala para você: creia tão somente. Para de temer, continua crendo. Você crê? Crê somente. Eu creio. Então, é assim que funciona. Para toda parte negativa tem uma positiva para quebrar ela. Todas as palavras que dizia para pegar Jesus, ele falava: está escrito, mas está escrito, mas está escrito. Você diz que é o Filho de Deus, você é filho de Deus mesmo? Quando era para falar, ele falava. Quando não era, não era. Ele falava assim: você que disse. Jesus é tão maravilhoso que ele sabia a intenção do coração. Quando alguém perguntava para ele: você é filho de Deus mesmo? Aí ele fala: eu sou. Que nem foi lá encontrar com ele lá na Getsemane, no dia que prendeu ele. Eu vim atrás de Jesus. Eu sou. A hora que ele falou isso, caiu todo mundo. Mas algumas pessoas que falavam: você é filho de Deus mesmo?
ele já sabia que estava jogando indireta para pegar ele falava assim, você que diz. Então, às vezes você deve falar, eu sou. Não eu que sou. Eu sou, você pode falar. Agora, eu sou o que sou, é só Deus. Não caia nessa besteira de falar, eu sou o que sou. O meu filho andou falando umas frases no passado lá, que ele estava falando que ia ser milionário, que em tanto tempo, não sei o que e tal, que o universo isso, o universo aquilo. Eu sou o que sou, pai. Falei, não fala essa frase, que essa frase pertence a Deus. Só fala assim, eu sou pedreiro, eu sou pintor, eu sou radialista, pastor, eu esqueci o marceneiro, carpinteiro, é a carpintaria do passado, né? Eu sou carpinteiro, eu sou, né? Eu sou padeiro, eu sou confeiteiro. Então, agora, eu sou o que sou, é só Deus, é o título dele. Glória a Deus. Mas para toda palavra negativa, você tem que combater ela com a positiva. Mas você... Não. Se Deus está comigo, eu posso. Eu vou conseguir. Essa parte que você está falando de combater com a positiva, né? A negativa com a positiva, eu já dei testemunho inteiro. Uma vez foram lá na minha porta e a profeta bateu o dedo na minha esposa. Entre esses filhos e o pai, deu uma desavença muito grande. A minha esposa bateu a mão assim, na minha casa, não. A minha casa é de Deus, meu marido é de Deus, meus filhos são de Deus. Pronto. Eu vivo bem com meus filhos. Graças a Deus. A gente não pode aceitar, pode ser profeta, Não, profeta. Nós temos que combater mesmo a parte errada, porque nós temos esse poder. Deus nos deu esse poder. Tem gente que fala, só quem tem poder é Deus. Não, Deus deu para nós o poder. Lógico que nós vamos usar o nome dele, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Mas Deus nos deu o poder. E a gente tem que acreditar nisso. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe da nossa necessidade, irmão. A resposta das nossas orações são o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Nós temos que... Uma vez eu estava falando da palavra no serviço e o patrão falou, não se fala de palavra em serviço. Eu falei, você não é crente não? Porque ele era crente. Você não é crente não? Onde eu vou eu falo de Jesus, meu filho. Eu não vou parar o serviço para falar, mas que eu vou falar, eu vou. Falei, não, Deus e serviço não se mistura. Eu falei, então você está perdido, porque Deus, Ele está em todo tempo em nossas vidas, em qualquer lugar que a gente vai. Eu vou entrar no serviço e falo, Deus, fica aí, eu vou trabalhar? Não, você tem que estar ali meditando. Uma vez eu estava trabalhando num lugar aí, e eu estava trabalhando e chorando, sentindo a presença de Deus. Chegou um dos dirigentes, eu não sei se é dirigente, não, ele era um encarregado, mas só que ele era da Testemunho de Jeová. Ele passou assim, viu eu chorando, trabalhando. Falei, por que você está chorando, irmão? Não, irmão não, porque ele chamava de irmão. Por que você está chorando? Eu falei, rapaz do céu, se eu falar para você, você não vai acreditar mesmo. Fala. Falei, o Espírito Santo, estou sentindo o poder do Espírito Santo na minha vida. Você entende? Não, né? Eu já sabia que não. Aí falou, não entendo. E saiu de perto. Aí depois ele veio atrás de mim e falou assim, eu quero conversar um pouco com você. Conversou um pouco comigo. Eu falei, rapaz, você precisa me ensinar esse negócio aí de não doar sangue, essas coisas. Onde que você tira essa ideia de não doar sangue? Aí ele falou assim, eu vou trazer amanhã, eu vou trazer uns versículos para você. Eu falei, traz. Estou doidinho para aprender sobre o sangue. Aí trouxe uma folha grande, cheia de versículos. Eu li um por um. Aí quando foi no outro dia eu falei para ele, pai, eu vi lá, está escrito sobre sangue, mas tudo sobre sangue de animal, não de gente. Então deixa para lá. Eu não vou ficar discutindo com você a respeito disso não. Nenhum versículo aqui fala sobre sangue de gente para doação, para poder salvar vidas. E a minha tia, ela era da Testemunho de Jeová. Aí fumava e ia lá para a igreja. Aí eu perguntei para minha tia, se minha sobrinha tiver que morrer por falta de sangue, você não vai doar sangue não? Não, deixa morrer.
Aí eu falei, poxa vida, hein? Ô tia, sério? Tá bom então. Depois de um mês, 2 meses, fui lá na casa dela, falei para ela, você vai sempre para a igreja? Ah, parei de ir. Falei, ah é? Parou de ir? Eu falei, mas peraí, se a sua filha tivesse morrido na última vez que eu estava vindo aqui, você ia se arrepender? Porque parou, né? Existe uma regra, senão você não pode pregar. Você não pode pregar no horário de serviço, mas dentro do horário do almoço, do horário do almoço, sabe? Você tem que respeitar isso. Não, mas eu não preguei não. Eu só comentei com ele. Mas aí, depois que ele veio. Depois, na hora do almoço que ele veio comentar comigo. Não, a respeito da outra parte, da segunda parte, foi na hora do almoço. É que antes do almoço ele passou e perguntou porque eu estava chorando. Aí eu falei, você não vai entender, né? Aí eu falei, não, é a presença do Espírito Santo, tal. Aí saiu e foi embora. Foi coisa de relance. Aí a nossa pregação, por exemplo, na hora que você está trabalhando, ou você está andando e tal, fazendo as coisas, o teu testemunho, o teu corte de cristão já é uma pregação. As pessoas vão olhar para você e vão ver você diferente. Agora você abordar a pessoa no horário de trabalho. Ah, não, porque Provérbios também já nos repreende, né? Que a gente tem que ser fiel ao nosso patrão e o patrão ao seu funcionário. A gente aprende isso. Então tem que aprender. Não fazer hora no banheiro, essas coisas assim, né? É verdade, Filme dá muito isso. Senta lá e fica lá fumando, fica lá esperando um pouco, dando um enrolado. Não. Vai orar no banheiro, na hora de serviço. Você vê, a oração. Você faz a oração no banheiro na hora de serviço, você não pode contar que você não está ouvindo, não está sendo ouvida aquela oração, porque você está sendo injusto com o seu patrão, né? Vamos lá, eu acho que é o último. Você pode estar, as coisas para se trabalhando, todo mundo se unir com Deus, mas só que eu não estou deixando Deus serviço. Sim. Assim, no espírito. Sim. Né? Sim. Achinho, sim. Mas nós temos que estar atentos à oração, porque quando a gente ora, Deus revela. Dá até medo, né? Dá até medo de orar muito e Deus querer passar muitas coisas que às vezes não vai nem agradar o irmão, né? Mas a gente tem que passar. Só não falo muita coisa aqui porque a autoridade está com o pastor. Mais uma aqui. Jesus no Getsemane. Então Jesus foi aos seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sente aqui enquanto eu vou ali orar. Levando contigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Olha só, Jesus falando, gente. Eu comecei do 36, estou no 38 agora. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui, vigie comigo. Vigiar comigo. Você está vigiando comigo? Indo um pouquinho mais para diante, prostou-se o seu rosto em terra e orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Quando um irmão pede oração para você, você dorme? Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora? Perguntou-lhe ele a Pedro. Vigie, ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se retirou-se outra vez para orar: Pai, se não fores possível afastar de mim esse cálice, senão que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou
de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e eles disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me traiu, que trai. Olha só, quando o irmão pede oração para você, é para você orar. Eu tenho uma coisa comigo, que quando alguém fala assim: ô irmão, ora por mim por causa disso, ou ora por mim por uma situação que eu não quero falar, na mesma hora eu saio orando. Senhor, toma nas tuas mãos esse pedido desse irmão, dessa irmã, porque já para não correr o risco de eu falar tá bom e não orar por ele, que nós devemos orar um pelos outros, para que nós possamos e também para que Deus trabalhe. Eu tenho duas coisas que eu fiz em oração, que depois eu vi como é bom a gente ser sensível ao Espírito Santo. Eu estava na rádio no momento da oração das 3, que eu sempre orava às 3 horas da manhã na rádio, que eu passava a madrugada toda, e na hora da oração eu estava lá orando, e daqui a pouco o Espírito Santo falou para mim: pare e fala isso. Aí eu peguei e falei: não, irmã, não faça isso, o seu marido vai voltar. O Espírito Santo falou isso para me falar essa frase. E depois eu continuei a oração. E no domingo seguinte eu estava indo para Arujá, para pregar a palavra lá em Arujá. O celular toca. Oh, irmão, você salvou minha vida. Falei: que foi, irmão? Fala rapidinho que eu estou no volante. Irmão do céu, essa oração passada que você orou, que você falou assim: irmã, não faça isso, que o teu marido vai voltar. Eu estava em cima da mesa, com a corda no pescoço e dizendo: eu vou ouvir a oração do Luiz Fernando e vou me matar. Falei: meu Deus do céu, ela tirou a corda do pescoço e acreditou na oração. Então a oração, ela tem muita eficácia. A oração, ela tem muita eficácia. A última vez que eu fiz uma oração meio assim, que o Espírito Santo me falou, a minha filha falou assim: pai, a avó do meu marido entrou em coma, não está falando, né? Está em silêncio total. A turma fala com ela, não responde, ela não consegue falar. E eu acho que ela está nas últimas. Ela falou assim: ora por ela para mim. Eu falei: tá bom, filha, eu vou mandar um áudio para você de uma oração e você coloca no ouvido dela para ela ouvir. Aí eu fiz a oração, intercedendo pela vida dela, guardar a alma dela, salvar ela. E a minha filha colocou o celular no ouvido dela. Daqui a pouco ela: misericórdia, 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 misericórdia. E depois, naquele mesmo dia, morreu. Então, aquela oração, eu creio que Deus foi lá no íntimo dela, porque Deus tinha um plano de salvação, embora crente, mas talvez tinha alguma coisa que estava impedindo que ela seja salva. E na oração, ela reconheceu algum erro, que eu não toquei em erro nenhum, né? Eu só orei, e eu creio que Deus tocou em alguma parte dela que precisava ser curada antes de morrer. Então a oração, gente, embora às vezes é loucura, Deus faz cada coisa. Então, e Deus, ele faz esse tipo de loucura, mas sempre com a intenção de salvar alguém. Então tudo que se trata de oração, gente, ore, vigie, seja amigo do seu irmão, seja amigo. Se você não gosta de alguma atitude, fala para ele: eu não gosto dessa atitude, eu não vou com a sua cara quando você fala essa frase, eu não gosto desse apelido que você fala comigo.
Você tem que falar isso, você tem que ser verdadeiro com o irmão. Eu não gosto desse apelido. Às vezes tem pessoa que engole aquela brutalidade, aquela coisa, e fica com raiva da pessoa, e ele chama você de algum apelido que você não gosta, e muitas das vezes você não fala para ele que não gosta, então ele nunca vai saber, e ele sempre vai te chatear. Fala para ele: não gosto dessa frase. Tá bom, irmão, não falo mais. Pronto, e se conserta, para que no dia da nossa morte, a gente vai com Deus tranquilo. Amém? Desculpa, pastor, passei 5 minutos. É que dá uma emocionada aqui, né? Mas Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, pastor, por confiar. Vamos orar. Vamos ficar de pé? Vamos aproveitar. Pai Santo, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais se aproximar do Senhor. Pai querido, limpa-nos, ó Senhor. Limpa o nosso coração, nosso ego. Traga, Senhor Deus, para dentro de nós a cura interior, a cura para a nossa família, a cura para o nosso casamento. Palavras, Senhor Deus, que falamos que não agrada, Senhor Deus, um ao outro. Ajuda-nos, ó Pai querido, a fazer como criança, que mesmo que briga, daqui a pouco já está unido de novo. Ajuda-nos, ó Pai querido, a confiar, a crer cada vez mais na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ser crente de verdade, um crente que acredita no Senhor, que acredita mesmo sem enxergar as situações, ó Pai, que muitas das vezes parece que o Senhor nos abandonou, mas só parece, é para tratar com o nosso ego, tratar com a nossa vida, aproximar pessoas de nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais ser abençoado através da Tua palavra. Nos limpa, nos purifica cada vez mais através da Tua palavra. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Agradecemos o Senhor pelo Teu Espírito Santo revelando as coisas para nós, para que nós não pecamos. Nos ajuda, Senhor Deus, cada vez mais em nossa fraqueza. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bate palma para o Senhor.